Meu querido irmão, minha querida irmã, convido você a tomar a sua Bíblia comigo, ou o texto do seu aplicativo, e considerar os versículos que nós acabamos de ouvir do capítulo 11 de Mateus. Nós podemos dividir o trecho que nós acabamos de proclamar em duas partes. Geralmente, as nossas pregações, elas se detêm mais sobre os versículos 28 a 30, até porque eles são mais facilmente aplicáveis à nossa vida cotidiana. Faz bem para a nossa alma ouvir do Senhor: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Também é muito mais palpável, muito mais próximo a nós, até porque nos recorda também a devoção ao coração de Jesus, aquilo que ele diz no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porém, hoje gostaria de convidar você para refletir, junto comigo, a primeira parte deste evangelho. Sim, também objeto de muitas pregações, mas em número muito menor que as abordagens da segunda parte. Isso por um motivo muito simples. Aquilo que está nos versículos 25, 26 e 27 é algo mais, talvez, complexo para que nós entendamos, para que nós preguemos a respeito, porém fundamental. Quando nós falamos de Deus, e nós vimos isso alguns domingos atrás, nós falamos da vida de comunhão, de amor e de unidade entre três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vimos há pouco, quando retomamos o tempo comum, que não se trata de três deuses, mas três pessoas num único Deus. Portanto, três pessoas numa realidade, repito, de comunhão, de unidade e de amor. Nós também cremos que, chegada a plenitude dos tempos, a pessoa do Filho assume a nossa humanidade. Nós dizemos se encarna, ou seja, assume sobre si nossa humanidade, nossa natureza humana. E é quando o Filho eterno do Pai assume nossa humanidade que ele recebe o nome de Jesus. E por isso também nossa fé nos diz que é importante que tenhamos os olhos e o coração fixos em Jesus, porque na sua humanidade Deus se apresenta de maneira explícita a cada um de nós. Se revela de maneira plena a cada um de nós. Portanto, tudo aquilo que Jesus diz, tudo aquilo que Jesus faz, toda a sua presença, toda a sua atuação, tudo isso nos fala da vida de Deus mesmo. Ele mesmo, como Filho encarnado, diz: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele mesmo, como Filho encarnado, diz, versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Pois bem, nesses três versículos, 25, 26 e 27, Jesus está em oração. E claro, na oração de Jesus está manifesta a vida íntima de Deus, porque Ele é, repito, o Filho eterno do Pai, feito ser humano. Ele, portanto, como Filho, vive a intimidade com o Pai na sua natureza humana. E, portanto, a oração que Ele eleva ao Pai é manifestação desta intimidade. Dizíamos nós, alguns dias atrás, que é justamente isso. No seio da vida de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai, Ele se derrama sobre o Filho para amá-lo. É como se
tudo que nós dissermos sobre a vida de Deus é sempre limitado, porque a linguagem não consegue defini-lo. Mas é como se o Pai saísse de si e se derramasse sobre o Filho no amor. E o Filho, para corresponder a esse amor do Pai, saísse de si e se derramasse sobre o Pai. E claro, o Pai e o Filho fazem isto por amor. E é aí que mora o Espírito. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Poderíamos dizer, é Ele que faz com que o Pai saia de si e se derrame no Filho. Assim como é o Espírito que faz com que o Filho amado pelo Pai, correspondendo ao seu amor, saia de si e se entregue nas mãos do Pai. É próprio do Espírito fazer-nos sair de nós mesmos para nos entregar em amor pelo outro. Porque é isto que Ele faz na vida, no seio da Trindade. Quando, portanto, este Espírito de Deus, ou seja, o Espírito do amor do Pai e do Filho, ele é derramado nos nossos corações, é Ele quem nos ensina a abandonar os nossos instintos egoístas para sairmos de nós e nos encontrarmos no outro. Em outras palavras, é o Espírito Santo quem nos ensina a amar, porque amar consiste nisso, em esquecer-se muitas vezes de si para se encontrar no outro. Pois bem, é disso que trata Paulo apóstolo na segunda leitura de hoje, o tema que eu gostaria de me deter um pouquinho mais. Vá lá comigo, abra comigo, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. O tema que nós acompanhamos nesse trecho da carta aos Romanos é um tema muito caro ao apóstolo Paulo. Ele desenvolve isso em muitos dos seus escritos, em várias de suas cartas. E este tema está sintetizado no versículo 13. Leia aí comigo Romanos 8:13. Vou traduzir para um português mais atual. Pois, diz o apóstolo, se viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito matarem o procedimento carnal, então viverão. O apóstolo está nos ensinando que vida só existe no Espírito. E que se nós vivermos no Espírito de Deus, nós com Ele mataremos o procedimento carnal. E como disse, esta linguagem é muito cara ao apóstolo, e em muitos outros textos do apóstolo Paulo, ele nos faz refletir sobre aquilo que ele sempre coloca em oposição, as obras da carne e as obras do Espírito. Então, me permita tentar explicar o que é isto. Começamos por nos perguntar o que vem a ser a obra da carne. E para tentar explicar, nós começamos por aquilo que não é obra da carne. E que muitas vezes você e eu, por uma catequese talvez rasa, a gente identifica quando fala obra da carne, muitos de nós identificamos alguma questão de sexualidade. Isso é obra da carne. Então o padre está falando de sexo, de sexualidade, porque tudo isso é obra da carne. Não. Para citar um exemplo, uma relação sexual, assim como todas as outras relações humanas, pode ser uma obra da carne, como pode ser uma obra do Espírito. Padre, uma relação sexual pode ser uma obra do Espírito? Sim, ela existe para ser uma obra do Espírito. É que, infelizmente, muitos fazem dela obra da carne. Então, o que é obra da carne? Obra da carne é tudo aquilo que nos faz
nos fechar em nós mesmos e buscar sempre os nossos interesses acima do interesse do outro e do interesse comum. O egoísmo é, por assim dizer, a obra da carne, e por isso ela mata. Vou dar um exemplo. Se nós fôssemos trancados aqui a partir de agora e precisássemos conviver aqui do jeito que estamos por 4, 5, 6 dias, se nós, neste momento de confinamento, se cada um de nós fosse procurar o seu interesse, não tenha dúvida, para sermos otimistas, que quando nós chegássemos no 5º dia, nós teríamos nos matado. Porque se cada um aqui dentro for procurar o que lhe importa, e precisar passar por cima do outro para fazer valer o que lhe importa, vai chegar um momento que o outro precisa ser eliminado. Não tenhamos dúvida, antes mesmo do 5º dia, nós estaríamos mortos, porque nós teríamos nos matado. E é exatamente isso que acontece no dia a dia. Porque nós somos criados nessa cultura, onde o eu impera. Então, são as minhas vontades, são os meus desejos, são os meus projetos, as minhas mais puras aspirações, a minha realização, o meu modo de ver a coisa, o meu modo de entender a coisa. E é isso que nós buscamos o tempo inteiro. E quando isso se traduz em atitudes de vida, aí está caracterizado o procedimento carnal que a Escritura nos fala. E claro, nós temos esse procedimento em todas as nossas relações, nas relações trabalhistas, nas relações conjugais. Quantos casais, quantas pessoas se lançam nas relações conjugais buscando a si mesmas? O outro é importante enquanto o outro me faz feliz. Procedimento carnal. E aí me lanço numa relação, para voltar àquele exemplo, sexual, e eu tenho nela um procedimento carnal, porque o outro é importante para que eu atinja o meu prazer. Então eu uso para mim, procedimento carnal. E aí venho à comunidade, estou na comunidade cristã e faço muita coisa aqui dentro na comunidade cristã, mas eu faço por quê? Para que os outros olhem para mim e digam, nossa, como ele é bonzinho. Procedimento carnal. Ou seja, todas as vezes que nós buscamos a nós mesmos, estamos na carne, e a Escritura é clara, isto mata, porque isto não tem fim, isto não tem fim. E o que vem a ser o procedimento no Espírito, ou a obra do Espírito, ou a vida no Espírito Santo? Vamos lá, a vida de Deus. Quem é que faz o Pai sair de si e se derramar por amor no Filho? Quem é que faz o Filho sair de si e se entregar ao Pai? É o Espírito. É próprio dele este movimento de fazer-se esvaziar-se de si para se encontrar no outro. E é por isso mesmo que Jesus, o Filho feito homem, ele é pleno do Espírito Santo. O próprio apóstolo vai ensinar isso em Filipenses capítulo 2, quando ele diz que o Filho não ficou apegado à sua condição de Deus. Vá lá depois em Filipenses 2, ele vai dizer, mas ele se esvaziou-se de si mesmo e assumiu a nossa forma humana e se fez obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. A vida de Jesus, o pleno do Espírito Santo, ela é toda este sair de si para se encontrar no outro. Padre, então se a vida no Espírito é essa, como eu estou longe? Sim, é porque esta vida tem degraus. Muitos de nós vivemos no Espírito e temos procedimentos no Espírito. Posso dar também exemplos. Puxa, você pai, você mãe,
que muitas vezes tira de si para dar para o seu filho, você está vivendo no Espírito quando faz isso. Porque isso exige de você, isso lhe causa dor inclusive. Quando a mãe, quando o pai tira de si, fala, não, é meu, mas não é mais meu. Isto é do Espírito. O que o apóstolo está nos ensinando é que a vida no Espírito Santo, ela tem degraus, eu preciso começar a crescer nisto, porque eu só vou me realizar quando eu estiver vivendo no Espírito Santo. Quando eu aprender a me perder, se necessário for, para me encontrar no outro. Quando eu entender que a minha vida deve girar em torno dessa dinâmica, que outra coisa não é que a dinâmica própria de Deus. Por isso, repito, nós precisamos ter os olhos e o coração fixos em Jesus, porque a sua vida não é outra coisa a não ser isto. Ele, o pleno do Espírito Santo, vive esta dinâmica até o momento da cruz. A cruz é a máxima expressão da vida no Espírito. Tomemos cuidado, como diz o apóstolo, para não começarmos no Espírito e terminarmos na carne. E o que isso significa? Então, para viver no Espírito eu tenho que buscar os dons do Espírito. Aí eu me abro aos dons do Espírito e eu começo a exercitar os dons do Espírito, mas aí eu me sinto mais santo que os outros. Eu percebo que eu estou num patamar diferente dos demais, porque eu entendo mais do Senhor. Porque eu sou um homem que vive no Espírito. Pronto, já foi tudo para o ralo, porque eu voltei ao meu procedimento carnal. É rápido, é fácil. Até porque, repito e termino, a nossa cultura é assim. As nossas crianças, elas escutam, infelizmente, de nós, desde muito cedo, que o mundo é dos espertos. E está certo, padre, a gente diz isso que é para ensiná-los, que precisam ficar espertos, que a vida é... Sim, mas à medida que eu digo que o mundo é dos espertos, eu estou ensinando essa criança de que primeiro deve vir ela, e depois ela pensa nos outros. Isto é morte. Mas isso o padre não precisa dizer. Isso nem a Escritura, eu não preciso ler isso na Escritura, basta eu ler a minha vida e perceber que quando eu busco a mim, eu morro um pouquinho mais. Gente, eu não sei a vida de vocês, a minha é assim. Basta eu olhar para a minha vida, todas as vezes que eu busco a mim, eu me mato um pouquinho mais. Padre, então significa que eu não posso mais pensar em mim nunca? Que eu não posso mais cuidar de mim? Não. E aqui termino, se você me permite, meu tempo já se foi, mas lhe dando um testemunho. Hoje, ao meio-dia, eu celebrei a missa na nossa capela do Parque Vicentina Aranha. E não sei se você sabe, ali no parque há o quarto onde faleceu o venerável Padre Rodolfo Komorek, que, assim como todos os santos, ele morreu conhecido justamente por esse sair de si. Foi um homem que viveu no Espírito, do início ao fim. Se desgastou, se entregou pelos outros. As nossas avós, as pessoas mais antigas, ainda há muita gente, graças a Deus, viva que conheceu o Padre Rodolfo, e a gente pergunta como é que ele era. As descrições são sempre essas. Às vezes aparece alguma descrição mais miraculosa, né? Ele fazia milagres, mas no fundo o essencial que as pessoas narram é isto. Ele saía de si, ele vivia para os outros. Bem, e eu costumo, quando vou lá caminhar no parque, quando vou celebrar a missa, eu sempre vou ao quarto lá onde ele morreu, porque você sabe que o parque, há muitos anos atrás, era um sanatório de cuidado com os tuberculosos, ele morreu ali tuberculoso. E eu estava hoje em oração, lá conversando com o Padre Rodolfo, e falava as coisas para ele,
E entrou um menino no quarto. E o menino fez uma oração na candura da criança, fez em voz alta. E comigo ali, né? E o menino entrou e olhou para o quadrinho, para a figura do Padre Rodolfo e disse assim: Padre Rodolfo, eu vim te pedir a minha cura e que o Senhor limpe meu coração. Quando eu ouvi isso, em oração, eu já estava lá faz tempo, eu virei para o Padre Rodolfo e falei: Padre, é isso aí que eu estou pedindo. É exatamente isso. Porque eu preciso ser curado. Porque eu reconheço em mim que sou doente, que trago em mim feridas, que elas precisam ser curadas. E isto é condição para que eu saia de mim e sirva aos outros. Porque senão eu vou continuar, até com muitas desculpas plausíveis, me querendo afago, querendo... Então, eu preciso de cura. As minhas feridas precisam ser curadas. Eu estou doente, eu sou doente. E claro, preciso de um coração puro. Preciso de pureza de coração. Porque são como os óculos. Se as lentes não estão puras, tudo que eu vejo é malicioso, tudo que eu vejo é... Mas de repente eu limpo a lente, e aí eu coloco a lente limpa e falo: nossa, agora eu enxergo. Um coração impuro só vê impureza, só vê malícia. E claro, Ele que me leva a me guardar e a me proteger, a ser esperto, a levar vantagem. Então eu estava lá, não sei quanto tempo que eu fiquei lá, é um lugar gostoso para orar. E aquele menino hoje de manhã entrou num sopetão e disse: Padre Rodolfo, eu vim pedir minha cura e que o Senhor limpe meu coração. E eu disse: é isso aí, Padre, que eu preciso. São sinais do Espírito Santo em nós. Peça essa graça ao Senhor, como eu também quero pedir. E aí está um exemplo de que viver no Espírito não é esquecer de si. Não, peça para você: Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de coração puro. Só assim é que eu posso sair de mim para me encontrar nos outros. Amém.